Violência. Uma epidemia silenciosa. Nosso trabalho vem abordar alguns tipos de violência. Vejamos. Homofobia. A homofobia, na essência da palavra, vem significar o medo e a repulsa pelos homossexuais. O pior é quando esse sentimento é levado ao extremo da violência, por agressão moral ou física, a ponto de causar lesões e até morte ao homossexual. O movimento homofóbico quase sempre ocorre entre grupos de jovens que seguem ideias neonazistas, skinheads e punks. O tema é uma realidade dos dias atuais e cotidianamente está estampado no noticiário da mídia. Violência doméstica é um problema universal que atinge milhares de pessoas, em grande número de vezes de forma silenciosa e simultânea. Violência doméstica divide-se em 3 tipos. Violência física consiste basicamente no uso da força com o objetivo de magoar e deixar ou não marcas evidentes. Violência psicológica ou agressão emocional, às vezes é igual ou mais prejudicial que a física. É caracterizada pela rejeição, discriminação, humilhação e desrespeito exagerados. Trata-se de uma agressão que não deixa marcas corporais visíveis, mas emocionalmente causa cicatrizes profundas para toda a vida. Violência verbal. Está diretamente relacionada com a violência psicológica. Alguns agressores verbais dirigem seus insultos contra outros membros da família, principalmente em momentos em que esses estão na presença de estranhos. Sexual. A violência sexual é um fato existente na sociedade em geral e tem movido consequências graves de exclusão como a vulnerabilidade e o risco social. Todos nós estamos sujeitos a passar por essas situações de sofrimento sexual. Este problema está presente na maioria das culturas, independentemente da classe social. Estes abusos podem afetar o desenvolvimento de crianças e adolescentes e causar traumas e patologias em adultos e idosos, uma vez que alguns desses traumas apresentem efeitos mínimos ou nenhum aparente, mas também tem aqueles que desenvolvem severos problemas emocionais, sociais e até psiquiátricos. Na maioria dos casos, principalmente com crianças, as consequências negativas evoluem, por elas não terem uma rede de apoio social e afetiva. O desrespeito é o causador principal de violência, então pode-se combater a violência diminuindo os diferentes tipos de desrespeitos. A vulgaridade, praticada nos últimos anos, vem destruindo valores morais e tornando as pessoas irresponsáveis. O adulto é e sempre será o fator principal para a formação do cidadão. Urbana. A violência urbana é um problema que afeta a ordem pública e toda a sociedade, independente da classe social, englobando diversos tipos de violência doméstica, escolar, dentro das empresas, contra idosos, crianças, entre outros. Esse mal vem amedrontando as pessoas e muitas vezes impedindo-as de realizar diversos tipos de tarefas. Não há uma causa específica para a violência, apesar de muitos especialistas apontarem a má distribuição de renda como fator principal. De fato, a desigual distribuição de renda desencadeia um ciclo vicioso que vai da privação da educação e de condições básicas de saúde e moradia até o desenvolvimento de caminhos ilegais e a criminalidade. Mas, por outro lado, se a pobreza realmente fosse a causa principal da violência urbana brasileira, cidades nordestinas teriam os índices mais altos de violência. Sendo assim, outras causas seriam a desestruturação da família e o desemprego, e o crescimento do crime. Pois é, as consequências da violência são terríveis. O crescimento do tráfico de drogas, o aumento de crimes extremamente violentos que começam por brigas familiares, de bar ou de trânsito. Sem falar nos roubos que aumentam ainda mais o medo e a falta de liberdade dos cidadãos. A solução para a violência urbana não é aumentar o reforço policial como o governo já tentou fazer, mas sim tentar conscientizar toda a população da importância que a ação conjunta de toda a sociedade tem no combate à violência urbana. Contribua você também. Pequenos atos podem contribuir para acabar com a violência urbana. Violência contra idoso. Sabe-se que nos próximos anos a população brasileira será uma população idosa. Em consequência desse envelhecimento populacional, o idoso torna-se alvo da violência. A agressão à população acima de 60 anos vem de diversas formas. A falta de carinho, atenção, pressão psicológica, descaso e agressão física propriamente dita. O número de idosos que sofrem algum tipo de abuso é tão grande que esse caso já se tornou um problema de saúde pública. Vale ressaltar que muitas vezes as agressões podem resultar em morte. Porém, as pessoas e instituições não estão preparadas para lidar com a questão social e psíquica típica do envelhecimento, gerando um conjunto de sofrimentos socialmente impingidos dos idosos. Destaca-se ainda a violência, que aumenta muito em todo o mundo.
Abuso infantil. O abuso infantil é algo existente em toda a sociedade. Podemos afirmar que, na maioria das vezes, ela acontece dentro dos lares por pessoas tão próximas que muitas vezes tornam a criança refém, pois são ameaçadas e, por medo de sofrerem, ainda mais se calam diante de tudo. Os motivos são vários, entre eles a própria imprudência dos pais, que muitas vezes não conseguem enxergar o que acontece diante deles. Às vezes o alcoolismo ou o uso de drogas, entre outros. Muitas vezes os pais ou cuidadores da criança são pobres que submetem a criança a passar por várias situações em troca de dinheiro, para sustentar a maior de todas as necessidades, a fome.